Você não é consciente. Você só acha que Você acredita que enxerga mais do que os outros. Mas na verdade, você só aprendeu a justificar melhor as mesmas decisões inconscientes. O problema não é falta de informação, é excesso de auto-engano. Você diz que pensou bem, mas só escolheu aquilo que já queria fazer desde o início. Você chama isso de escolha consciente. Mas isso tem outro nome, condicionamento. E aqui está o ponto que você evita. Consciência de verdade dói. Porque quando você realmente vê, você perde o direito de fingir que não sabe. E é por isso que a maioria das pessoas prefere continuar cega. Não por falta de inteligência, mas por medo do custo. Você quer enxergar? Então responde sem fugir. Quantas decisões você tomou essa semana que você sabia que eram erradas antes mesmo de fazer? Pois é, e isso não é falta de consciência. É outra coisa, e é aqui que começa o problema real. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. Você acha que o problema é não saber o que fazer? Não é. O problema é que você sabe e não faz. E isso destrói completamente a imagem que você tem de si mesmo. Porque enquanto você acredita que não sabe, você ainda se protege. Mas quando você percebe que sabe, e mesmo assim continua errando, não sobra desculpa. E é aí que entra o auto-engano sofisticado. Você cria narrativas. Não era o momento. Não era tão grave assim. Depois eu resolvo. Mas no fundo, você só não quis pagar o preço. Consciência não é sobre clareza. Consciência é sobre responsabilidade. E responsabilidade pesa, porque ver implica agir. E agir implica perder conforto. Então você faz o quê? Finge que não viu, finge que não entendeu, finge que ainda está processando. Mas tem um detalhe que você ignora. Toda vez que você ignora o que sabe, você enfraquece sua própria identidade. E isso cobra um preço, que você ainda não percebeu completamente. Você quer ser alguém diferente, mas continua tomando decisões iguais. Percebe o absurdo? Você espera mudança, agindo como a mesma pessoa. E aí você chama isso de tentativa, mas não é. É repetição com esperança. E esperança não muda comportamento, consciência muda. Mas só quando ela é levada até o fim, porque existe um ponto que ninguém te conta. Ver não basta. Você pode entender tudo, pode assistir 1000 vídeos, pode ter todos os insights. E ainda assim, continuar exatamente no mesmo lugar. Porque consciência sem ação vira tortura. Você começa a perceber padrões, mas não quebra nenhum. E isso cria uma tensão interna absurda. Você começa a se irritar consigo mesmo, se sentir travado, incoerente, fraco, que você já sabe demais para continuar igual. E quando esse momento chega, você tem duas opções, mas quase ninguém escolhe a mais difícil. Você não quer mudar, você quer o resultado da mudança. São coisas completamente diferentes. Mudança exige desconforto. Resultado exige só desejo. E você tá preso no segundo. Você quer disciplina, mas não quer abrir mão do prazer imediato. Quer clareza, mas evita silêncio. Quer evolução, mas foge de confronto. E aí você cria uma versão aceitável de si mesmo. Uma versão que parece consciente, mas que não toma decisões difíceis. Isso não é consciência. É performance. Você aprendeu a falar certo, pensar certo, consumir conteúdo certo. Mas na hora de agir, você volta pro padrão antigo. E o pior, você começa a acreditar na própria mentira, que tá evoluindo, quando na verdade só tá ficando melhor em se enganar. Mas existe um momento em que essa farsa não se sustenta mais. E quando isso acontece, não tem como voltar atrás. Existe um ponto em que você vê demais. E depois disso, ignorar vira sofrimento. Porque antes você errava sem perceber. Agora você erra sabendo. Isso muda tudo. Cada decisão errada começa a pesar mais. Cada fuga fica mais evidente. Cada desculpa soa mais fraca. E aí surge algo que você não esperava. Cansaço mental. Não de fazer, mas de saber que poderia fazer diferente. E não fazer. Isso destrói sua energia, sua confiança, sua identidade. Porque no fundo, você sabe quem poderia ser e está escolhendo não ser. E essa distância entre quem você é e quem você sabe que poderia ser é o que realmente te corrói. Mas ainda tem algo mais profundo aqui. Algo que você provavelmente nunca considerou. E quando você perceber isso, vai mudar completamente o jeito que você enxerga suas escolhas. Você não está escolhendo, você está reagindo. E isso destrói a ilusão mais confortável que você tem. A de que está no controle. Você acha que decide. Mas na prática, você só responde a estímulos. Notificação você abre. Tédio você foge. Ansiedade você distrai. Isso não é escolha. É reflexo. Enquanto você vive assim, você nunca acessa a consciência real. Porque consciência exige pausa. E você não para. Você preenche cada silêncio, cada espaço e, em poucos segundos, um desconforto. E sabe por quê? Porque no silêncio, você se encontra. E isso te assusta, porque ali não tem distração.
Não tem narrativa, não tem desculpa, só você. E o que você vem evitando ver, e quando você percebe isso, uma pergunta começa a surgir, que a maioria das pessoas não tem coragem de sustentar. Se você não tá no controle, quem tá? Não responde rápido, porque a resposta automática é mais uma defesa. Você quer acreditar que é você, mas observa, quantas vezes você disse que não faria algo e fez? Quantas vezes prometeu mudar e repetiu? Isso não é falta de força, é falta de domínio. E domínio não vem de querer, vem de consciência aplicada. Mas aqui tá o ponto que desmonta tudo. Você evita a consciência profunda porque ela tira suas desculpas. Enquanto você não vê, você pode culpar o ambiente, as pessoas, o tempo. Mas quando você vê de verdade, você vira o responsável. E isso pesa, porque agora não tem mais onde se esconder. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas recua. Mas se você continuar, tem uma coisa que você vai ter que encarar. Você não quer verdade. Você quer conforto validado? Você não busca consciência. Você busca confirmação. Você consome conteúdo que concorda com você. Você evita o que te confronta. Você ignora o que te expõe. E depois diz que está evoluindo. Mas evolução sem desconforto é ilusão bem editada. A verdade é simples e brutal. Se não te incomoda, não te muda. E quase tudo que você consome hoje não te incomoda de verdade. Só te entretém com aparência de profundidade. Você sai se sentindo mais inteligente, mas não mais consciente, porque consciência exige ruptura e você ainda está em preservação, preservando sua identidade, seus hábitos, seu ego. Mas existe um ponto em que continuar se protegendo começa a custar mais do que mudar. E quando isso acontece, não tem mais como fingir que está tudo sob controle. Você está cansado, mas não é físico, é incoerência acumulada. Cada vez que você sabe o que fazer e não faz, você se fragmenta um pouco mais. Você começa a perder confiança em si, a duvidar das próprias decisões, a se sentir travado. Então acho que o problema é motivação, mas não é, é quebra interna. Você parou de confiar em você, porque você se traiu várias vezes. E isso deixa marcas. Agora qualquer decisão parece pesada, qualquer mudança parece difícil. Não porque é impossível, mas porque você não acredita mais em si o suficiente para sustentar. E isso cria um ciclo. Você evita agir e se sente pior, evita mais ainda. E aos poucos, você vai ficando cada vez mais distante de quem poderia ser. Mas existe uma saída. Só que ela não é confortável. E quase ninguém aceita pagar esse preço. Você não percebe. Mas já está pagando o preço da não ação. Não decidir já é uma decisão. E quase sempre é a pior delas. Porque enquanto você não escolhe, o padrão escolhe por você. E padrão não leva você para frente. Leva você pro automático. Mesmos hábitos. Mesmos erros. Mesmos resultados. E aí você começa a sentir que está preso, sem saber por quê. Mas o motivo é simples. Você não está conduzindo sua vida, está sendo conduzido. E isso cria uma sensação estranha, de estar vivendo, mas não no controle, de estar presente. Mas com pensamento revi, e quanto mais tempo isso continua, mais difícil fica sair. Até que chega um ponto em que você começa a aceitar isso como normal. E é aí que o problema fica perigoso de verdade. Você se adaptou ao desconforto, e isso te anestesiou. Você não tá bem, mas também não tá mal o suficiente para mudar. E esse é o lugar mais perigoso que existe, porque não dói o bastante para te fazer agir, e não é bom o bastante para te satisfazer. Então você fica ali meio acordado, meio perdido, meio vivo, e começa a chamar isso de rotina. Mas não é rotina, é estagnação confortável. E quanto mais tempo você fica aí, mais isso vira identidade. Você começa a acreditar que é assim mesmo, que a vida é isso, que não tem muito o que fazer. Mas isso não é verdade. É só o resultado de escolhas não feitas. E ignorar isso não vai te proteger. Só vai aprofundar ainda mais. O lugar onde você já está preso, você se adaptou ao desconforto. E isso te anestesiou. Você não está bem, mas também não está mal o suficiente para mudar. E esse é o lugar mais perigoso que existe. Porque não dói o bastante para te fazer agir. E não é bom o bastante para te satisfazer. Então você fica ali meio acordado, meio perdido, meio vivo, e começa a chamar isso de rotina. Mas não é rotina, é estagnação confortável. E quanto mais tempo você fica aí, mais isso vira identidade. Você começa a acreditar que é assim mesmo, que a vida é isso, que não tem muito o que fazer. Mas isso não é verdade, é só o resultado de escolhas não feitas. E ignorar isso não vai te proteger, só vai aprofundar ainda mais. O lugar onde você já está preso, você acha que precisa de mais força. Não precisa... Você precisa de menos fuga, porque o problema não é incapacidade, é evasão. Você sabe o que fazer, mas continua evitando. Evita decisões difíceis. Evita
desconforto, evita confronto. E isso te mantém fraco. Não porque você é fraco, mas porque você nunca se coloca na posição de ser forte. Força se constrói no desconforto, e você foge dele. Então não cresce. E quanto mais foge, mais difícil parece enfrentar. Mas tem um ponto importante aqui. Enfrentar não resolve tudo, mas fugir piora tudo. E você já está sentindo isso. Mesmo que não admita completamente, agora a questão não é mais entender, é decidir. Se você continua fugindo ou finalmente encara o que vem evitando, você quer mudar sem se perder. Isso não vai acontecer. Toda mudança real envolve perder partes de quem você é hoje. Hábitos, padrões, identidade. Isso assusta, porque parece que você está deixando de ser você. Mas aqui está a verdade que você evita. Você já não é quem acha que é. Você só está repetindo versões antigas. E se apegar a isso, não te mantém seguro. Te mantém limitado. Mas você prefere isso do que encarar o desconhecido. Porque o desconhecido exige coragem. E coragem não é ausência de medo. É ação apesar dele. E você ainda está esperando o medo passar. Spoiler! Ele não vai. Então a pergunta muda. Você vai continuar esperando? Ou vai agir mesmo com ele aí? Porque é isso que define tudo daqui pra frente. Você acha que ainda tem tempo? Talvez tenha, mas está agindo como se tivesse infinito. E isso distorce tudo. Você adia decisões, adia mudanças, adia enfrentamentos. Sempre depois... Mas depois é o lugar onde tudo morre. Ideias, planos, versões suas. E você nem percebe. Isso é tudo bobagem. Mas não é. É acúmulo invisível de vida não vivida. E isso pesa. Só que esse peso não vem de uma vez. Vem aos poucos. Até que um dia você olha para trás e percebe que ficou tempo demais no mesmo lugar. E aí já não é mais sobre escolha. É sobre arrependimento. E isso é muito mais difícil de carregar. Você está tentando evitar a dor, mas está escolhendo uma pior. A dor da mudança é aguda, rápida. A dor da estagnação é lenta, constante e muito mais destrutiva. Porque ela não explode, ela corrói. Você vai se acostumando, se ajustando, se diminuindo, até que aquilo vira normal. E quando vira normal, fica quase impossível sair, porque você já não lembra mais como era diferente. Mas no fundo, ainda sente que tem algo errado. Isso não some, só fica mais silencioso. Consciência não é leve, é pesada, porque ela exige consistência. Você não pode ver hoje e ignorar amanhã, não pode entender e continuar fingindo. Consciência cobra alinhamento, e alinhamento exige disciplina. Não motivação, disciplina. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. E isso vai contra tudo que você foi condicionado a fazer. Você foi treinado para seguir prazer, evitar dor, buscar conforto. E agora precisa fazer o oposto. Isso gera conflito interno. E esse conflito é o preço da consciência real. A maioria não paga. Prefere voltar para o automático. Mas se você chegou até aqui, tem algo diferente. Só que isso também significa que você não consegue mais voltar completamente. Depois que você vê, você não volta igual. Aliás, se inscreva no canal e deixe seu like. Você pode até tentar ignorar, distrair, fingir, mas algo já mudou. Você sabe. E isso cria um ponto sem retorno. Porque agora, qualquer escolha inconsciente vira escolha consciente ignorada. E isso pesa mais. Então você fica num lugar estranho, entre dois mundos. Não consegue mais ser totalmente inconsciente, mas ainda não sustenta a consciência. E isso gera instabilidade, dúvida, tensão, mas também potencial, porque é exatamente aqui que a mudança real acontece. Só que depende de uma decisão, que você vem adiando desde o começo. Você não precisa de mais consciência. Você precisa agir sobre o que já sabe, porque o problema nunca foi falta de clareza, foi falta de coragem. Você já sabe o que evitar, já sabe o que cortar, já sabe o que começar, mas continua esperando o momento certo, e ele não existe. O que existe é decisão, e decisão dói, porque ela fecha portas, cria responsabilidade, elimina desculpas, mas também cria direção. E é isso que você não tem hoje, não por falta de capacidade, mas por excesso de fuga. Então aqui vai a única pergunta que importa agora. O que você já sabe que precisa fazer, mas continua evitando? Não responde pra mim, responde pra você, porque enquanto você não encarar isso, nada muda. E quando você encarar, não tem como continuar igual. A questão é, você vai continuar assistindo, ou finalmente vai sair do automático.